A Bíblia fala de homem disputando corrida com cavalo. Mas tem isso? Tem. Jeremias capítulo 12, versículo 5 diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Que versículo bonito e interessante. Eu sou Sérgio Santos e seja bem-vindo ao canal Música e Mensagem. Jeremias, o profeta, estava desabafando com Deus no capítulo 12, versículo 1 em diante, falando da prosperidade dos ímpios, que tudo fazia, dava certo, os homens maus. Porém ele, como homem de Deus, passava lutas, privações, provações, até que no versículo de número 5 ele deixou essa mensagem que nos chama a atenção. Se você se cansa, se fatiga, correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, o que você vai fazer na hora da enchente do Rio Jordão? E o que é que nós deduzimos daí? Que todos nós, sem exceção, nesta vida, teremos momentos de necessidade de competir com cavalos. Teremos necessidade também de enfrentar as enchentes dos rios. Cavalos têm muito mais rapidez, cavalos correm muito mais do que nós, cavalos têm muito mais força, mais de 50 vezes que nós. E o que você acha de nós dividirmos esse versículo tão interessante, tão importante, em duas partes? Parte A, a parte primeira, vamos chamar de parte A. Ela diz então: se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com cavalos? Já mediram a força de um cavalo? 18 homens naquele cabo de guerra, conhece, né, o cabo de guerra? 18 homens não conseguiram vencer a força do cavalo. Ora, se os 18 homens, 18 marmanjos com força não conseguiram puxar o cavalo venceu os 18 homens. Escute, na nossa vida também nós teremos esses momentos. Com certeza, nós passamos e você deve estar pensando por momentos difíceis que você já passou na sua vida. Mas com fé em Deus, confiando no Senhor como homem de Deus, nós vencemos a guerra, a batalha, a luta, a competição. Nesse momento a gente consegue se recordar de Moisés. Homem simples, homem do povo, homem pobre, né? Porque ele deixou toda a riqueza do Egito para servir o povo de Deus. Pobre que era, simples que era, rude que era, pôde enfrentar a guerra com o Faraó. Faraó armado até os dentes, mas ele não teve medo. Foi vitorioso naquela peleja, libertou o povo da escravidão do Egito. Você lembra, né? Outra personagem na Bíblia que nós conseguimos muito bem se recordar e lembrar dele foi Elias, o profeta Elias, que diante de 950 profetas... 950? Sim, era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Ele venceu, ele foi vitorioso. Então nós, como homem de Deus, somos mais que vencedores. A própria Bíblia nos fala isso. Em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Agora a segunda parte, a parte B do versículo, que diz assim: se tão somente numa terra de paz, de tranquilidade, você está confiado, você tem esperado, você está seguro, o que você vai fazer, que farás na enchente do Jordão? Nós não podemos nos acomodar à mesmice, à tranquilidade, à paz, à segurança, porque nós sabemos que no mundo teremos o quê? Aflições. Muito bem, teremos aflições. Então Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, como quem diz, nós também vamos vencer. Em Cristo Jesus, repito, somos mais que vencedores. A força das águas é muito grande. Uma enchente tudo destrói, uma enchente devasta. Enfrentamos sim as enchentes dessa vida. Quando o rio transborda, olha gente, o estrago é muito grande. Eu estava na Serra Fluminense, na cidade de Nova Friburgo, quando aconteceu toda aquela tragédia no ano de 2011. Eu estava ali louvando nas igrejas
E no dia que eu ia retornar para casa, aconteceu aquela tragédia que devastou a Serra Fluminense. Nova Friburgo, Teresópolis, Bom Jardim, Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto, toda aquela região, eu lembro que foi devastada pela enchente. E com aquilo, até a geografia da cidade, dos lugares, mudou. E a enchente faz tudo isso, a enchente faz uma devastação total. Mas nós temos que saber enfrentar este momento. As enchentes na nossa vida, nós temos que saber enfrentá-la. E eu quero citar aqui alguns homens de Deus que nós vemos na Bíblia, que souberam enfrentar as enchentes. Ló perdeu a esposa porque virou estátua olhando para trás, mas ele não esmoreceu, não desanimou, não olhou para trás e prosseguiu sua caminhada. Ele soube enfrentar aquela luta. Jeremias, o próprio Jeremias, que nós estamos falando nele, ele perdeu a liberdade. Pessoal, ele foi lançado no calabouço, num poço fundo, cheio de lama e de bichos, e ali ele ficou, mas ele foi fiel, ele foi tirado de lá como providência de Deus. Outro também foi o próprio Jó. Quem não se lembra de Jó, né? Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu até saúde. Mas uma coisa ele não perdeu, a confiança no Senhor. Ele soube enfrentar a enchente da sua vida. E eu quero encerrar essa bela mensagem, relendo o versículo, encerrando, e pedindo que você deixe o like, se inscreva no canal, assista os vídeos que vou colocar aqui em cima, semelhantes a esse, com mensagens maravilhosas. Compartilhe também com seus amigos. Se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com um cavalo? Que Deus o abençoe e até a próxima.